Esse final de semana, inadvertidamente, eu acabei ouvindo uma senhora bem mais velha dizendo que achava que estavam, usando as palavras dela, nos engrupindo com essa história de epidemia. Imediatamente eu acabei voltando de novo para minha tese, né? E para o imaginário que o cólera consegue estabelecer nas populações ao longo do século XIX. Que foi o meu estudo, né? Quais foram as reações sociais, né, a essa pandemia que ocorreu no século XIX. Em função disso, eu resolvi novamente gravar um vídeo, né, publicizando um pouco desses meus estudos, e provável que em muito eles já estejam até um pouco, né, desatualizados, já que eu defendi a minha tese em 2007. Mas acho que a gente tem algumas coisas que ainda dá para perceber, em especial numa semelhança, né, com o que a gente está vivendo agora. E, por outro lado, vem aí a minha percepção de história é de que a gente, olhando, estudando, aprende a como ser, o que fazer e o que não fazer, né, num período de epidemia. Então, vamos lá. Bom, os historiadores que estudam, né, o cólera, em geral, eles vão apontar a Índia como o lugar de origem dessa doença, né? A gente não tem, embora tenhamos indícios, relatos, né, de que provavelmente desde a Idade Média o cólera, né, circulava por essa região, ela se manteve, em geral, circunscrita, né, à região do Baixo Bengala. Há uma, um conjunto, né, de textos que consegue mapear melhor, né, o espalhamento dessa epidemia a partir do século XVII, por volta de 1629. Né, a gente tem referências do cólera ter atingido a ilha de Java, na Indonésia. Mas é possível que também já tivesse ocorrido algumas contaminações na região da China, já por volta do século VIII. Né? Então, há notícias dessas escapadas, né, do cólera, mas não com a violência que ele acaba se estendendo para o Ocidente no século XIX. Os autores fazem aí uma diferença entre endemia e epidemia. Há uma ideia de que a endemia ela é mais benigna, e eu vou botar essas aspas no benigna porque nenhuma doença é benigna, mas, né, a diferença, e eu vou falar de forma bem simplificada, não sou epidemiologista, né, eu sou historiadora, a diferença está justamente no fato de que numa endemia a gente tem uma mortalidade e uma constância no processo infeccioso e contagioso, ou seja, há um número constante, não há grandes aumentos, a gente tem uma curva esperada, como por exemplo o que várias pessoas usaram, né? De que nós teríamos uma mortalidade já de gripe. Né? Então, a gripe é endêmica, então há uma mortalidade todos os anos, morre gente da gripe comum, da influenza. Né? Então, essa é uma doença endêmica, uma doença pandêmica. Ela é diferente por quê? Primeiro, porque em geral ela se propaga numa onda, né? Ela vem de um lugar e avança em direção aos outros. Essa onda tem um crescente, todo mundo que está de alguma forma na internet está circulando e está vendo, né, os gráficos com as curvas da pandemia. Bom, essas curvas são o que nós chamamos de onda, né? Então, a onda ou a vaga, né, pandêmica, que é esse crescente no número de infecções, no número de contágios, né, até um ápice
ápice e depois ela passa a decrescer. Ela vai passar a decrescer no momento em que tu tem uma população que já passou pela doença e que está imunizada, enquanto aquela parte da população extremamente sensível a esse micro-organismo, né, esse patógeno causador de doença, acabou morrendo, levando com ela também alguns dos grupos mais mortais desses patógenos. Então, vejam, não é que nós não vamos conviver depois com essa doença, a gente vai atingir um equilíbrio, né, entre quem adoece, quem morre e esses micro-organismos que passam a não ser mais tão violentos quanto, né, nessa primeira onda. Bom, mas isso eu estou simplificando e certamente vocês vão achar, né, vídeos com informações até mais claras sobre isso, apenas para eu chegar no ponto que eu quero, tá? A epidemia também, diferente da endemia, ela é esporádica, né? E aí, por isso, as ondas, algumas vezes ela vai estar ligada às temperaturas, né? No caso da gripe, né? Que vai agir mais fortemente nas baixas temperaturas ou em altas temperaturas. O cólera, por exemplo, gosta, né, de uma temperatura mais alta. Ele vai se propagar mais facilmente nesses casos, embora possa se propagar em outras circunstâncias. Mas acontece que, no caso do cólera, que causa uma forte disenteria, as disenterias são doenças muito próprias do verão. Então, o que que acontece, né? Junta os dois e elas vão agravar nessa situação. Bom, o que a gente sabe é que essa doença já chama a atenção dos europeus, mesmo antes do século XIX. E ao chamar, ela chama a atenção, mas ela não tem nem a rapidez, nem a virulência, nem o grau de mortalidade que ela vai ter no século XIX, tá? Mas ela chama atenção por ser extremamente contagiosa e por matar em grande quantidade mesmo naquela sua região. Se começa a falar mais do cólera a partir, né, do nosso grande histórico primeiro movimento de globalização, que são as grandes navegações. Bom, atualmente as epidemias ou pandemias do cólera, elas vão ser estudadas de acordo com uma cronologia, no qual ela começa, né, quando ela começa a sair desse espaço de origem em ondas em direção ao Ocidente. A gente consegue perceber, né, do século XIX para cá, 7 pandemias de cólera morbus, né, que é um dos nomes da doença, o nome que era usado muito na época. Bom, a primeira pergunta é por que o cólera sai do seu espaço de origem? A resposta vai estar ligada absolutamente, né, conectada com a intensificação das trocas comerciais, né, entre esses dois lados do mundo, entre Oriente e Ocidente. Nós temos também a questão do princípio do imperialismo europeu, com as suas tropas se deslocando e usando os mares como forma de deslocamento. Por outro lado, nós temos também a rapidez do contágio nesse período, o que pode indicar uma mutação dentro do patógeno, né, que é o vibrião colérico, que se torna então mais agressiva nessa nova condição. Mas aí voltamos, né? Por que ela se torna mais agressiva nessa nova condição? E aí vem as implicações de se pensar as doenças de forma ecológica. Por quê? Porque se nós temos uma alteração, né, das formas de comércio da região, né, da Índia, China, né, do Oriente em si, a partir dos deslocamentos dos europeus na época moderna, né, das grandes navegações, a partir do século XIX não vão ser só as rotas comerciais que estarão sendo alteradas. Estarão sendo alteradas
também os sistemas de produção, né? Vão ser alterados os sistemas de produção. E quando se muda o sistema de produção, se altera a forma como as populações interagem com o meio natural, como elas plantam, como elas colhem, como elas comem. E essas mudanças acabam refletindo na interação dos micro-organismos com os seres humanos. Então, em muitas regiões da Índia, por exemplo, você vai passar de uma policultura para monoculturas. Por quê? Porque é do interesse do imperialismo inglês, né, vender aquilo que em grande quantidade para o Ocidente. Fossem as plantações de chá, fossem as plantações de algodão para a produção de chita, né, que é a base do processo industrial inglês, fosse a produção de água. Com base nesses avanços, nós vamos, nessas ondas, né, que eu estava falando, a gente vai identificar 7 grandes pandemias. Essas pandemias, elas vão ser cronologizadas da seguinte forma. Nós teremos a primeira entre 1817 e 1824, né? Que é a primeira vez que a gente consegue documentação para detalhar com clareza o itinerário do contágio. E essa versão é extremamente pestilenta, né, no sentido de que ela é muito rápida, ela é muito mortal, e ela vai se manifestar primeiro em algumas aldeias no Golfo de Bengala. Poucas semanas depois, a região já está contabilizando 6.000 mortos, o que para a densidade populacional da região é algo imenso. Ela vai chegar até a Sibéria Oriental, mas não vai entrar na Europa Ocidental. Ainda assim, ela vai matar muito no Oriente, inclusive no Japão, e vai até o norte da África, onde a gente chega a apontar uma mortalidade de 20 a 30% da população. Veja, não é 20, 30% da população de infectados, é 20, 30% da população, porque ainda não se tem essa diferença entre o infectado e o doente, né? Não se está fazendo esse tipo de triagem nesse momento, né? Nós temos números concretos, não relativizados. A segunda pandemia, ela ocorre entre 1829 e 1837, né? É o processo de deslocamento que leva todo esse tempo. Ela é tão próxima da primeira, que terminou em 1824, que alguns autores acham que ela é uma recrudescência da epidemia anterior. Os que defendem que é outra pandemia, eles vão dizer que ela é mais rápida e ela vai se estender mais distante do que a pandemia anterior, e essa é a primeira leva, a primeira vaga a chegar na Europa Ocidental, tá? E é interessante porque ela vai mexer com a forma como os ocidentais viam a si mesmos, né? No caso, os europeus. Eles passam a não estar tão seguros em relação ao seu modelo de civilização e passam a olhar com mais cuidado para a estrutura das suas cidades, para a estrutura das suas classes sociais, como elas estão organizadas. Veja, o impacto é tão grande, mexe tanto com a cabeça das pessoas, que a década de 40 vai ser uma década marcada por revoltas e revoluções em toda a Europa. Estou dizendo que essas coisas são absolutamente conectadas? Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que entre as inúmeras razões que levam às revoltas da população na década de 40, as epidemias que ocorrem, a epidemia de cólera em especial, ela tem um potencial enorme de mexer com a cabeça das pessoas, porque o cólera, ele é uma morte muito feia, ele é uma morte muito horrível, né? É a pessoa se esvair, né? É uma disenteria realmente muito violenta. E isso causa tanto que se tem
nas epidemias posteriores, né, quando já se tem a fotografia, se tem cenas de imagens, né, do cólera, porque marca muito a memória e a cabeça das pessoas. E há uma série de questões que a epidemia leva as pessoas a pensarem, né? Afinal, nós estamos fazendo as coisas corretamente? Se nós estivéssemos, a doença viria da mesma forma? Até então, o cólera era considerado uma doença de país atrasado, de país não civilizado, de país que não tinha as condições evolutivas do Ocidente Europeu. Depois do cólera, você começa a perguntar, não, mas peraí, nosso modelo social está correto? As pessoas estão vivendo em condições de evitar, né, uma epidemia? Vejam bem, né, os lugares mais atacados vão ser justamente as metrópoles, né, que nesse momento estão atingindo o seu ápice, né, estão explodindo dentro do Ocidente Europeu, né, Londres, Paris, são cidades que estão, né, ocupando, inclusive, o imaginário fora da Europa em relação, né, àquele horizonte ao qual todos passavam a querer perseguir. A terceira pandemia é a mais mortal de todas, tá? Embora a epidemia que termina em 37, ela tenha chegado até a América, né? Ela pegou a América do Norte, parte da América Central, chegou até as Guianas, na América do Sul, então ela é a primeira verdadeiramente uma pandemia mundial, né? Vai ser a terceira, que vai entre 1840 até 1860, que vai ser a mais mortal de todas, tá? A terceira pandemia. E essa terceira pandemia, ela é dividida em duas ondas. Uma de 1840 a 1850, né? E a outra que vai ser a segunda onda, que vai ser de 54, 55 a 56, que é a que vai chegar até, né, o sul da América do Sul, chegando até o meu espaço de pesquisa, que é o sul do Brasil. Isso vem de fato do que os maiores estragos, né, vão se dar em cidades grandes, populosas, onde os habitantes se aglomeravam em casas que eram pequenas, construídas sem planejamento, em ruas insalubres, sem escoamento de esgoto, sem abastecimento de água limpa. Tá? Essa aglomeração desregrada, ela é vista, inclusive, como fonte de doenças pelas classes médicas da época e pelos reformistas sociais, que vão passar a apontar o excesso de corpos humanos ocupando o mesmo espaço, associando isso com a pobreza e com a ignorância como um fator propiciador de doenças. Veja, não é à toa que nós temos vários modelos de reformistas sociais que começam a ganhar espaço a partir da década de 1840, tá? E, embora nos pareça meio óbvio, né, hoje, que esse tipo de aglomeração pode causar, né, levar a doenças, embora não seja óbvio para todas as pessoas, até o que eu ando ouvindo, né? Até a quinta pandemia de cólera não se tinha conhecimento da ação dos micro-organismos. Até a quarta pandemia, pouco ou nada tinha sido descoberto ou testado a respeito da higiene. Somente entre a terceira e a quarta pandemia é que se começa a aventar a possibilidade de que o cólera se espalhasse mais rapidamente a partir da água contaminada. Ainda assim, a tese que foi elaborada em estudos que eram científicos geográficos, né, a partir do que se chamava de cartografia médica, né, que era mapear os pontos onde ocorria, né, os maiores focos de doença, que foi feita pelo médico John Snow, que era médico da Rainha Vitória. A tese dele não foi aceita integralmente e até a chegada da quinta epidemia, quase 20 anos depois,
ele ainda tinha que lutar com outras ideias, ele e aqueles que concordaram com ele, né, com outras ideias como é que se dava o contágio do cólera. Então, com base do que já se utilizava nas epidemias de peste, muitos países instauraram quarentenas e isolamento. Só que não funcionou. Não funcionou porque, lembrem, o meio de contágio principal era a água. Só que as pessoas não sabiam disso, né? E também é bom recordar que na época em que eu estou falando, né, meados do século XIX, o lugar para obtenção da água para consumo, né, cozinhar, beber, etc., era o mesmo lugar que se descartava as águas sujas, né, que foram usadas dentro de casa. Era o mesmo lugar, era o rio, né? Quando eu estudei Porto Alegre, me chamou a atenção na época em que o Duque de Caxias foi presidente do estado do Rio Grande do Sul, ele construiu, né, uma ponte maior para dentro do rio para as pessoas pegarem água. Veja, se continuou colocando a sujeira na margem do rio, estou falando ali, né, do estuário do Guaíba, mas as pessoas ainda iam ali e pegavam a água que elas iam beber. A única diferença é que elas entravam mais para dentro do rio, porque agora tinha uma ponte maior e isso era considerado um salto em termos de saneamento básico para a época. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que se dá esse processo de conhecimento e de percepção a respeito disso. Bom, em outras palavras, as pessoas consumiam as suas próprias sujeiras, né? E isso, obviamente, causava doença. Então, sem o conhecimento adequado, as pessoas acabaram se convencendo, e eu estou falando isso da classe médica, tá? Que o cólera não era contagioso, né? E que ele era uma doença que se originava pelos chamados miasmas. O que eram os miasmas? Eram os odores, né? Das matérias que estavam em putrefação e que acabavam corrompendo o ar, as pessoas respiravam e adoeciam. Não era opinião geral, mas significa que não tinham consenso, né? Então, a população, pelo contrário, até acreditava no contágio, mas acabava agindo como agia na época de peste, ou seja, fugia. E ao fugir, levava a doença consigo, tá? E aí é que nós temos um dos grandes problemas, e que vem de encontro à fala que eu ouvi, então, dessa senhora no final de semana. Muitas pessoas não acreditavam que o cólera fosse uma doença real. Por quê? Porque o cólera chegou primeiro em notícias a respeito do exterior e não pela visão das pessoas da mortalidade. E aí, as classes trabalhadoras inglesas, por exemplo, começaram a acreditar que se recusaram, né, a acreditar que antes de ver os mortos nas ruas, etc., antes da sua família adoecer, achavam que não era isso, né, ou que não chegaria até eles. E é interessante porque esse é um dos elementos mais conhecidos da epidemia de 32, né, é que é a primeira que chega na Europa. As pessoas não acreditam, elas acham que é um embuste, não acreditam que a epidemia é real. Alguns achavam, inclusive, que era uma trama dos médicos, dos farmacêuticos, dos negociantes, das autoridades governamentais, para usar o dinheiro público de forma indevida para barrar uma doença que, de fato, não existia. E veja, esse fenômeno não foi restrito à Inglaterra, né? E aí, onde é que as pessoas vão construir essas ideias, né? O cólera, ele é uma doença um tanto seletiva em função de ser uma doença da falta de saneamento. Ele acaba atacando, na maioria das vezes, as pessoas mais pobres, as classes, né, mais sujeitas às piores condições sanitárias dentro dessas grandes cidades.
Mas isso se espalha e aí assim, na Rússia se vai ter a ideia de que o cólera, na verdade, era um veneno administrado pelos médicos a mando dos ricos para diminuir o número de pobres. Esse boato vai se espalhar pela Hungria, pela França, pela Prússia, chegando até a Grã-Bretanha também. O que vai resultar em agressão a médicos, né, e até mesmo assassinatos. Vários médicos foram chacinados por camponeses em 1831 nos arredores de Moscou. Nos Estados Unidos, o cólera vai ser precedido dos medos, né, porque ele já chegou na Europa ocidental, mas boa parte dos americanos achava que só atacava a cidade grande. Então, assim, preocupem-se com Nova York, porque nós, né, todo o resto dos Estados Unidos, nós, né, o resto dos Estados Unidos, achava que eles eram uma população rural. E, portanto, tinha uma atmosfera pura, ruas sem aglomerações, o seu distanciamento dos grandes centros ia mantê-los todos afastados da enfermidade. Mas a enfermidade chegou. O que eu quero, né, com todo esse vídeo colocar é que quando se tem uma estrutura se organizando de forma tão séria a respeito da chegada de uma epidemia, duvidar ou criar notícias falsas a respeito disso não vai melhorar a condição de ninguém. E o fato de você não estar vendo as pessoas morrerem na sua frente significa que as atividades de contenção estão dando certo e que é nosso papel atuar junto com elas para minimizar ao máximo os horrores que uma epidemia pode causar. Espero que vocês tenham gostado da conversa, das histórias. Até a próxima.